Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou, ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Amém? Até aí, gente? O que acontece? Olha que interessante, nós estamos falando de dois homens que ofertaram para Deus. Não foi um ofertou e o outro não entregou a oferta. Os dois ofertaram. Só que a Bíblia dá uma clareza ali, que Abel pegou os seus primeiros, pegou aquilo que era primeiro, pegou o que era melhor, partiu e serviu ao Senhor. Então, além dele entregar o melhor, foi a forma como ele fez. Entende? Então, Abel estava disposto a entregar o melhor para Deus. Caim entregou por entregar. E porque Caim entregou somente por entregar, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Primeiro Caim foi rejeitado, depois a oferta. Então, se Deus te rejeita, obviamente ele está rejeitando a sua oferta. E eu estou falando de dois homens que ofertaram a Deus, só que de um Deus não recebeu. Por quê? Porque faz as coisas para ele de qualquer jeito. Isso aqui são princípios bíblicos, gente. Não tinha lei nessa época. Deus não quer que você faça. O que é fazer de qualquer jeito? Você parou para pensar? Fazer de qualquer jeito é fazer do seu jeito. Deus não quer que você faça do seu jeito. Deus quer que você faça do jeito dele. Essa é a diferença. Nós precisamos entender isso. Fazer por fazer, Deus rejeita. Ele rejeitou Caim. Você pode falar, mas ele ofertou. Mas Deus rejeitou ele e a oferta dele. E Abel, Deus recebeu. Por quê, gente? Porque nós temos que fazer de acordo com o que Deus quer que façamos. Não é fazer por fazer. Então, as pessoas estão na igreja, vivendo na igreja, mas do jeito delas. Não da maneira que o Senhor programou para a vida delas. E o que acontece com isso? Rejeição de Deus. Deus não quer que você faça do seu jeito. Olha só que interessante. Imagina aquele que não está fazendo. Se Caim fez... na verdade, quando eu medito sobre esse texto, eu chego a essa conclusão. Que você não fazer e você, quando faz do seu jeito, para Deus é a mesma coisa. É como se não estivesse fazendo. E olha que interessante, Caim, a Bíblia diz muito enfático, Caim foi rejeitado e a sua oferta. Primeiro Deus rejeitou ele. Quando Deus rejeita ele, Deus rejeita tudo que vem dele. Olha como isso é sério. Por quê? Porque ele fez do jeito que ele queria fazer, não do jeito que tem que ser feito. Vou te dar um exemplo, tá bom? Vou dar uma cutucadinha nessa manhã, antes da gente entrar na palavra. Para você ver que talvez você e a sua oferta já estão sendo rejeitados há muito tempo. Talvez. Amém? A Bíblia diz, não traga a sua oferta se estiver contenda com o irmão. E você está vindo aqui, xarope com o irmão, colocando a sua oferta. Você está fazendo do seu jeito, não do jeito de Deus. Do jeito de Deus é do jeito que a Bíblia manda. Foi rejeitado, irmão. Você está sendo rejeitado, sua oferta está sendo rejeitada. Não deixe de fazer, porque assim, eu venho falando muito para o presbitério uma realidade da igreja. Jesus, que realidade cortante. Você fala para a pessoa, você é problemática. Ao invés da pessoa olhar para si e mudar, ela fala, eu sou problemática, não está bom tudo que eu estou fazendo, agora eu não faço mais. É o que mais acontece na igreja. Então, mesmo que você esteja sendo rejeitado por Deus, por causa da sua vida com Ele, mas oferta, que eu falo isso, a pessoa fala, já que Deus não está recebendo, então eu não vou nem ofertar. Já que Ele falou que é tudo igual,
Busque estar alinhado com aquilo que Deus tem para sua vida, gente. Esse é o nosso papel, esse é o nosso fundamento. Então, Caim teve um problema. Ele fez, mas do jeito dele. E por fazer do jeito dele, Deus rejeitou ele. Isso é muito sério, gente. Isso aqui não envolve Velho Testamento, Novo Testamento, isso aqui é um princípio bíblico. Isso aqui veio antes da lei. É Deus mostrando pra gente, são princípios que devem ser seguidos. Eu vivo de acordo com aquilo que Deus tem para mim. E aí Deus me aceita. Como que você quer ser aceitado, vivendo do jeito que você quer? Não existe isso. Então, eu queria orar pela sua oferta, pelo seu dízimo, pela sua primícia, mas nessa manhã eu quero orar para que você esteja alinhado com aquilo que Deus tem para sua vida. Foi isso que Caim não entendeu, mas que hoje nós temos a possibilidade de entender lendo a história de Caim. Amém? Amém, igreja? Só vire a página aí da sua Bíblia, Gênesis capítulo 5. Para quem gosta de tema, o tema da mensagem é alimentação. Gente, eu não sei vocês, mas comigo acontece uma coisa assim muito louca. Louca que eu falo, sobrenaturalmente falando, né? Eu estou ouvindo pessoas pregar e aí uma palavra que a pessoa fala, eu perco tudo o resto da mensagem dela, porque daí Deus começa a falar comigo, né? Realmente parece que vira uma chave de repente na minha mente. E nós fomos no café de pastores lá em Campinas, né? E o apóstolo Luiz Hermínio estava ministrando. Cara, e ele passou, ele nem se aprofundou, ele falou algo e naquele momento eu perdi o resto. Deus começou a trabalhar na minha mente e eu vim de lá ruminando o que Deus falou comigo e aí eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, amém? Gênesis capítulo de número 5 diz assim, ó, nós vamos ler do 1 até o 6, tá? Esta é a lista dos descendentes de Adão. Lista dos descendentes de quem? Nós estamos falando dos descendentes no plural, amém? Está no plural na sua Bíblia? Olha que poderoso isso, hein? De novo, essa é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus colocou o nome do homem e da mulher de humanidade. Depois de Adão caído, se você vai ler Gênesis capítulo 3, Adão chama Eva de Eva. Antes era humanidade, seres humanos. Tá aqui, ó, Deus falando, ele criou e chamou seres humanos. Então, quando Deus vinha falar e chamava Adão, ele estava chamando homem e mulher. Sabia disso? Era a mesma coisa, homem e mulher. Adão era homem e mulher. Quando, na queda, em Gênesis 3, não tem nada a ver que eu vou pregar só para dar um bisu para não. Em Gênesis 3, na queda, Adão chama o outro Adão de Eva. O que isso significa, gente? Todas as vezes que nós estamos caídos em pecado, nós mudamos aquilo que Deus faz. Nós colocamos do nosso jeito. Eram seres humanos. Só que a essência caída de Adão fez com que ele olhasse para Eva e enxergasse Eva, não um ser humano como ele. Então, cuidado. Todas as vezes que uma pessoa está em pecado, ela está caída, ela está distante de Cristo, ela começa a chamar, a organizar a vida dela naquilo que ela acredita, não naquilo que Deus determinou. Então, como que você identifica uma pessoa que está afastada de Cristo? Não estou falando de quem
está afastado da igreja. Estou falando afastado de Cristo. Pode acontecer dentro da igreja. É quando a pessoa começa a dar nomes daquilo que ela vê, não daquilo que Deus vê. Porque Deus viu dois seres humanos. Só que Adão ficou com o título de ser humano e deu outro título para Eva, para a mulher, chamando de Eva. Tá bom? Então é como que você identifica quem está afastado de Jesus? Quando ele começa a colocar a visão dele, não aquilo que Deus determina. Voltando aqui, tem nada a ver com o que eu tô falando, só. Amém? Voltando. 3. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho, que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos, e ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho Enos. Amém até aí? Amém? O que vocês notaram de diferente no que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler a descendência de Adão. Só que na descendência de Adão não começa com Caim e Abel, começa com Sete. Cadê Caim e Abel? Caim e Abel está no capítulo 4. Veio Caim, Abel, depois Sete. Sete é o terceiro filho de Adão e Eva. Só que a genealogia de Adão começa a partir de Sete. Não é registrado Caim e Abel. E quando eu fui ler isso me intrigou, pastor Douglas. Como assim a Bíblia excluiu os dois? Como começa em 7? Cadê Caim e Abel? E aí nós temos o capítulo 4 contando a história de Caim e Abel para a gente entender por que Deus fez isso. E é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa manhã. Amém, igreja? Então, olha só. De uma maneira assim, bem direta, tá? Sobre o que nós vamos falar nessa manhã. Adão e Eva tiveram 3 filhos homens. Tá? Registrados na Bíblia, 3 filhos homens. Mas é óbvio que eles tiveram filhas mulheres, meninas. Por quê? Senão não tinha como ter casamento. Caim casa, obviamente, com a irmã dele. Só que, antes de Deus contar a descendência de Adão, dizendo que começa em 7, starta em 7, nós temos a história de Caim e Abel em Gênesis capítulo 4. E essa história, apóstolo, é muito poderosa. Por quê, gente? Por quê? Adão e Eva, eles receberam um comando do céu. E o comando do céu era: vocês estão no jardim e vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles tiveram uma proibição e várias liberações. Onde nós erramos, que nós precisamos entender, nós erramos quando nós não pegamos a palavra de Deus e aplicamos na nossa vida. Porque a palavra de Deus para Adão e Eva era: coma de tudo. Então foi um comando de Deus: coma de todas as árvores. Então, quando você não obedece, parece simples, mas quando você não obedece, vai criando um caminho para a desobediência. Então, se eles estivessem experimentando de todas as árvores 3D do jardim, obviamente eles não teriam tempo de comer da árvore que não poderia comer, porque tinham muitas espécies. Então, o primeiro erro de Adão e Eva foi não seguir o comando de Deus. Cara, coma de tudo, se banqueteiem, aproveite de tudo que tem aqui no jardim para vocês. Eu preparei o jardim para vocês. E muitas vezes Deus prepara o jardim para nós e nós não damos valor. Nós começamos a olhar ao derredor, caçando coisas para a nossa vida e não desfrutamos daquilo que Deus preparou. Esse foi o primeiro erro de Adão e Eva. Não desfrutar daquilo que Deus preparou. E quando você não desfruta, não flui naquilo que Deus preparou, cara, o diabo ele vai colocar outras coisas para você.
E eu fico imaginando, Marcelo, inúmeras, talvez milhares, centenas, milhares de árvores frutíferas para poder Adão e Eva experimentar, e uma que eles não poderiam. Ele escolheu aquele que não poderia. E é assim que nós fazemos, infelizmente, muitas vezes. Temos muitas possibilidades de viver aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida, só que nós temos a escolha errada. É o famoso dedinho podre. Aponta, escolhe a dedo. Cara, eu quero errar. E aponta para o erro e vai lá e desfruta do erro. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com Adão e Eva é, cara, aquilo que Deus falou, desfrute daquilo que Deus falou. Por que focar naquilo que não pode? Naquilo que não é acessível para você? Quando eu falo disso, gente, eu falo de uma realidade que, infelizmente, eu vejo acontecendo na igreja. Pessoas que não vivem de acordo com a realidade delas. E porque você não vive de acordo com a sua realidade, você sofre. E porque você sofre, você erra. O seu erro, o seu vacilo é consequência do seu sofrimento. Mas você está sofrendo porque você não está vivendo de acordo com a sua realidade. Qual a realidade que Deus preparou para você? Viva de acordo com a realidade que Deus preparou para você. Onde está a dificuldade disso, gente? Esse é o seu jardim. Esse é o seu mundo. É disso que você pode desfrutar. E Adão e Eva não entenderam, mas nós estamos aqui para entender. Porque nós temos o segundo Adão que superou o primeiro Adão. Amém? Até aí, gente? E aí, nessa sequência, por eles não terem entendido isso, Ismael, eles foram lá e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Todo mundo sabe da historinha. Amém? Só que essa árvore, esse fruto, pastora Juliana, é um fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir do momento que Adão e Eva comeram desse fruto, nós nos tornamos mal. Você não é mal porque você quer. Você é mal pela alimentação de alguém que chegou até você. Mas você é mal, mesmo você achando que não é. Mesmo você achando que você é bonzinho. Ah, eu sou maravilhoso. Não é. Você é mal. A única possibilidade desse mal ser quebrado é Jesus Cristo. A única, o único remédio para esse veneno dentro de mim e de você é Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo, Roger, você continua mal. O Adão dentro de você permanece sendo mal. Estão aí? Então vamos lá. A mensagem hoje é consequências da sua alimentação para a próxima geração. Então, Adão e Eva estão lá no jardim, bonitinho. Tem duas árvores aqui, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles pegam a árvore do conhecimento do bem e do mal, experimentam, consomem a árvore o fruto do conhecimento do bem e do mal, se tornam maus, né? Isso entra dentro deles. Só que, gente, é aqui que entra a essência do que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Tudo que você traz para a sua vida, tudo que você traz para a sua vida, vai reverberar na próxima geração. Você não entendeu, eu vou explicar para você. A gente se aprofundar. Amém? Uma mulher grávida, ela tem que escolher muito bem a sua alimentação. Por quê? Porque não tem como ela se alimentar e falar para o bebê dentro do ventre. Não se alimenta disso. Ela tem que escolher antes de ingerir. Porque depois que ela ingere o alimento, não tem como ela determinar o que está dentro dela, o que vai comer, o que não vai comer, se é bom ou não é. Então a mulher está grávida e ela toma um copo de suco. Beterraba com couve e cenoura. Tá lá, mandando nutriente pro bebê. Aí ela põe a mão na barriga e fala pro bebê: bebê, ó, isso é vitamina. Mamãe, papai é natureba. Somos loucão, nós abraça a árvore. Toma esse chá, esse suco aí, tá bom? Toma esse suco aí, filho.
Aí, do nada, de noite, escondido, vai tomar um golinho de coca. Aí ela toma um golinho de coca e fala pro filho, filho, isso aí não, viu? Fica só com o suco. Não encosta na coca. Não existe isso, gente. Vocês estão entendendo? Não existe isso. Heremanaga, Soromanai, você não entendeu. Daquilo que você está se alimentando vai ser transferido para a próxima geração, você querendo ou não. Depois que você se alimenta, você não dá mais comando para o alimento. É antes, você tem que escolher antes daquilo que você está se alimentando. Porque depois do que você se alimentou, você vai transferir, querendo ou não. A próxima geração vai receber, você querendo ou não. Você não tem mais comando, você não tem mais controle depois que você ingere aquilo que você alimenta. Faz sentido, igreja? Então, Adão e Eva, eles pegam o fruto do conhecimento do bem e do mal e eles ingerem. E por eles ingerirem aquele alimento, é transferido para a próxima geração. Então, eles têm dois filhos, um bom e um mau. A ideia dos dois é que os dois fossem bons, mas você não controla depois que você ingere. Você controla antes de ingerir. Depois você perde o controle. Então vem Caim e Abel, um bom e um mau. Nós acabamos de ler. Um que queria fazer tudo certinho para Deus, Pastor Marco, e o outro que queria fazer só para mostrar. Não estava nem aí com o que Deus queria, com o que Deus pensava, com o que Deus sentia. Então, o fruto do conhecimento do bem e do mal, ingerido por Adão e Eva, foi transmitido para a próxima geração. E a próxima geração se levanta um bem e um mal. E Adão e Eva já tinham perdido o controle sobre isso. O que o Espírito Santo está querendo falar comigo e com você nessa manhã? Nós temos que tomar muito cuidado daquilo que nós nos alimentamos, porque nós vamos transferir. Depois que você ingere, você vai transferir para a próxima geração. E a próxima geração, ela vem carregando a alimentação, ela é nutrida com aquilo que você nutre ela. E aí você não tem como reclamar. Não tinha como Adão e Eva reclamar, mas por que eu tenho um filho bom e um filho mau? Porque você experimentou, você se alimentou do bom e do mal. E a Bíblia diz que na fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A questão é, a próxima geração vai jorrar que tipo de água? Porque ela vai jorrar água baseada na fonte que é você. A próxima geração tem que jorrar água doce. Por quê? Porque somos fontes de água doce. Eles estão bebendo dessa fonte. Então nós precisamos nos atentar. Começa com a gente e termina na próxima geração. O que Deus está fazendo com a gente termina na próxima geração. A próxima geração se levanta, Deus faz com eles e termina na próxima geração. E assim sucessivamente, desde Adão e Eva. Então, se hoje nós não tivéssemos Jesus Cristo para cortar esse veneno, nós ainda estaríamos sendo maus. Ontem, eu vou falar porque a pastora Fabiana falou, né? Eu não vou falar quem tem o problema, tá bom? Vou falar do problema que a pastora Fabiana falou, amém? A pastora Fabiana falou que tem pessoas que têm problema no trânsito. Né? Não sei, não vou falar quem é, mas acontece, pessoas que têm problema no trânsito. O que é isso, gente? É o lado mal gritando. Por que não acontece? Olha só, por que não acontece nenhum tipo de incidente com o cristão? Acidente é uma coisa, incidente é outra. Acidente você não determina. Você pode estar parado lá, alguém vir bater no seu carro. Foi um acidente. Não importa se você é cristão, se você é Jesus, não importa. Pode acontecer. Amém? Mas depois daquele acidente, com o cristão não tem incidente. Ou seja, qualquer problema que tiver, o cristão vai fazer diferença naquele momento. É assim que funciona. Então aí, por quê? Porque Jesus Cristo na sua vida cortou o veneno do mal. Porque se não fosse, por que o pessoal briga no trânsito? Porque não tem Jesus cortando o veneno. E aí levanta o lado mal.
que a pessoa se importa mais com o arranhão no carro do que com a vida da outra pessoa. É capaz de dar um tiro num pai de família porque arranhou o carro, gente. Consegue entender? Por quê? Porque o lado mal, o ser humano, ele é mal. Por quê? Porque foi a alimentação de Adão e Eva. Eles se alimentaram do bem e do mal, e isso foi transferido, chegando até mim e você. Nós não temos esse lado mal, por quê? Porque Jesus Cristo corta esse veneno. É o que a profeta Juliana fala. Você tem que olhar para dentro de você, cadê Jesus aqui? Porque ele tem que cortar esse mal. E eu estou falando de uma briga no trânsito, mas isso tem que ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Quando você vê que você vai praticar o mal, você não pode praticar o mal. Por quê? Porque você tem o veneno. Perdão, você tem a solução para o veneno. O veneno está aí, o mal. Só que Jesus Cristo é a cura. Você é diferente porque você tem a cura, que é Cristo. Caim e Abel não tiveram. E porque Caim e Abel não tiveram, o que aconteceu? Gente, deixa eu explicar algo para vocês muito poderoso. Muito poderoso. Mas muito poderoso mesmo. Adão e Eva se alimentaram do conhecimento do bem e do mal, Marlene, e transmitiram. Então eles experimentaram isso. Tiveram uma geração boa e uma geração má. Amém? Só que o mal, gente, ele é tão forte que o intuito do mal é acabar com o bem. E o que aconteceu? A geração má de Caim prevaleceu sobre a geração boa de Abel. Caim mata Abel. Sabe o que o Gênesis capítulo 4 está mostrando para mim e para você? Nós estamos levando na brincadeira o mal. Nós não estamos dando seriedade, o poder que o mal tem. O mal é muito poderoso, ele quer acabar com o bem. Por isso que nós temos os Vingadores. Só para você acordar. Thanos quer acabar com o bem. E Thanos conseguiu, gente. Thanos não conseguiu? Thanos conseguiu. Caim conseguiu. Então, de Adão e Eva vieram duas gerações, uma boa, benção, e uma má. Qual prevaleceu? A má, gente. Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Vou explicar para você. Caim sabia que Abel, no posicionamento dele, ele ia continuar agradando a Deus. Então ele precisava fazer alguma coisa para parar isso. E ele vai lá e mata Abel. E aí cessa. O mal está andando sobre a terra. Gente, olha só o que a serpente fez com Eva. Lançou a ideia para Eva, Eva abraçou, se alimentou daquilo que a serpente falou. Vem Adão e Eva, de repente na terra está andando sozinha, comandando tudo, uma geração má. Caim está sozinho, ele matou Abel. E ele está andando, Deus não matou ele. E ele foge, pega uma das irmãs, provavelmente, casa, e o mal está andando sobre a terra. O mal prevaleceu, gente. Os crentes ficam, não vai acontecer o mal, vai, está na Bíblia. O mal prevaleceu, o mal sufocou o bem. É isso que nós precisamos entender, simplesmente por causa de uma alimentação. Então, para essa geração, o recado é do que você está se alimentando para transferir para a próxima geração. O que a próxima geração está recebendo de nós? Somos nós que vamos fazer com que tenha uma geração boa, que vai pisar e vai tremer a terra. Somos nós que temos que gerar uma geração de Samuel, que quando andava o chão tremia espiritualmente falando. Não tem muito a ver, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Já que o Espírito Santo me levou a Samuel. É porque eu queria falar, eu falei, Deus, mas não encaixa com a mensagem, agora Deus fez isso aí. Eu e a Paula, que dia que foi no médico? Eu fui levar você a fazer um? Quinta, né? Quinta-feira. Nós fomos numa consulta. Aí, como era a mesma doutora, entramos juntos, né? Aí
Eu, como homem, eu já sabia que eu ia falar para a doutora. A doutora ia perguntar, seu Eduardo, me diga, me conte. E já estava aqui na minha mente que eu ia contar. Doutora, faz tempo que eu não venho no médico. É isso que eu ia falar. Daí a Paula pegou a lista de problemas. Nem eu sabia que eu era tão problemático. E ela começou a falar os problemas para a doutora. E eu lá quieto. E aí começamos a conversar. De repente a doutora falou assim: vocês são de qual igreja? Eu falei, não, oxe, eu nem falei que eu era crente. Como assim essa pergunta? E aí eu falei para Paula, em algum momento da conversa, nós falamos o crentez sem perceber. Já estamos tão acostumados, né? Que eu falei o crentez e nem me toquei para ela fazer essa pergunta. E aí a doutora falou, também sou cristã, né? Sou da Poema, sou poemeira. E a gente começou a conversar e ela contou a vida dela. Ela tem um menino chamado Samuel e ela é doida para engravidar. Ela quer ter uma menina e quer colocar o nome da menina dela de Liz. Aí vem a conversa. E ela já recebeu várias profecias. Na hora eu pensei, tem que marcar uma consulta com a bênção com ela. Vou dar o seu endereço de lá pra você ir lá consultar com ela. Eu falei, eu tenho que trazer a bênção aqui para falar com a mãe. Tá bom, isso que você vai entrar como minha irmã. Vou levar você lá na consulta. Só para falar com a médica. E eu conversando e ela falando da vida dela. Contou a vida dela, né, Paulo? Eu sei onde que ela mora, onde o filho dela estuda, onde o marido dela trabalha. Fui contando tudo. A gente foi conversando. E ela falou que teve 4 abortos, né? Que antes doía muito, mas agora ela entende que tem um trabalhar de Deus sobre a vida dela. Né? Ela falou, Deus vai fazer. Deus, profetas chegaram até mim e falaram que vai fazer. Eu acredito no que Deus usa os profetas. Só que naquele tempo eu estava angustiado. Eu queria porque eu queria porque eu queria. Mas Deus falou que vai chegar. Então hoje eu falo tranquilo, porque eu sei que vai acontecer. Olha a conversa, gente. Eu estava sendo consultado, pedindo para fazer vasectomia. Onde foi chegar a conversa? Você vê como crente é tudo louco. E aí eu falei para ela, doutor, posso dar uma sugestão para a senhora? Ela falou, claro, pode. Aí eu falei, eu sou pastor. Ela, ai, que benção. O segundo pastor que vem aqui hoje. Aí ela, eu não aguento, né? Tive que dar uma opinião na vida dela. Mas é ela que veio conversar comigo. Eu não converso, eu não sou Marcela. Se você chegar no ponto de ônibus comigo, talvez um bom dia, boa tarde, boa noite. Vai parar ali. Agora, se você puxar assunto comigo, e se for de Bíblia, então a gente vai embora, né? Mas aí começamos a conversar, eu falei, vou dar uma sugestão para a senhora, posso? Dela, claro que pode, pastor. Eu falei, então, Ana, Ana queria muito ter um filho. E Ana chorava, era humilhada por Penina, e Ana queria porque queria, ela vivia batendo na porta do céu que ela queria um filho. E o céu fechado. Aí um dia ela falou para Deus, Deus, eu te dou um sacerdote. Aí Deus no céu olhou e falou, ela precisa de um filho, eu preciso de um sacerdote. Tá feita a permuta. Você entende? Não é o que você quer, é o que Deus está precisando. Naquele momento, Deus não precisava entregar um filho para Ana. Naquela geração, Deus precisava de um sacerdote. E aí Ana fala, consegue contemplar o mundo espiritual e fala, Senhor, é um sacerdote que o Senhor precisa para essa geração? Eu te dou um sacerdote. Mas para eu te dar um sacerdote, o Senhor precisa me dar um filho. E Deus no céu falou, tá fechado. Eu te entrego o filho, você me entrega o sacerdote. Tá fechado. Então Deus não precisava entregar um filho para Ana, Deus precisava de um sacerdote no templo para substituir ele. E aí Ana olha para aquilo e fala: Deus, te dou um sacerdote. Quer um sacerdote? E Deus fala: quero, é o que eu preciso, um sacerdote. Aí ela sabiamente, mas para eu te dar um sacerdote eu preciso de um filho. E Deus falou: isso não é problema. O problema era ter um sacerdote. Ah, Nagasoromanai, você não entendeu. Não é problema nenhum para Deus entregar aquilo que você quer. O problema é você entregar o que Deus quer.
O problema não está em Deus fazer aquilo que você precisa. O problema está em você entregar para Deus aquilo que ele precisa. Então Deus precisava de um sacerdote e Ana precisava de um filho. Ana bateu na porta do céu várias vezes. Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. O marido dela falava para ela, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Me dá um filho, me dá um filho. Até o dia que ela falou, Deus, o que o senhor precisa? Então esse foi o meu conselho para a doutora. Doutora, bate na porta do céu e pergunta, Deus, o que o senhor precisa? É uma lice? O que o senhor precisa? Uma missionária? Uma evangelista? Uma profeta? Uma apóstola? Uma pastora? Uma diaconisa? Uma irmã que vai cuidar da salinha das crianças? O que o senhor precisa para essa geração? E o que o senhor falar com você, do que ele precisa, você fala, eu te dou, Senhor. Mas para eu te dar, o senhor precisa me entregar algo. Simples assim, faz o que Ana fez. Deus precisava de um sacerdote e Ana precisava de um filho. E ela entendeu o que Deus precisava para aquela geração. E ela fala, Deus, se o senhor me dá um filho, eu entrego ele no templo para te servir. Eu só vou desmamar e ele vai para o templo, ele vai te servir. E eu fico imaginando Deus olhando no céu. Cara, era o que eu precisava. Eu preciso de um Samuel. E Ana falando para Deus, Deus, eu preciso de um Samuel. Mas primeiro eu te entrego o que o senhor quer. É isso que nós precisamos fazer. Acessar o céu perguntando para Deus, Deus, o que o senhor precisa para essa geração? O que o senhor precisa é aquilo que eu vou te entregar. Só que para você entregar para Deus, Deus tem que dar a matéria-prima para você. Estão aí, igreja? Voltando. Então, Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, quando eu leio, né, eu falo para vocês que eu tenho, eu creio que é intencional. Tudo que eu leio na Bíblia eu consigo enxergar a igreja e as partes da igreja, né? E quando eu leio Gênesis capítulo 4, que é a história de Caim e Abel, eu estou vendo a igreja. E o que eu estou vendo na igreja, hein, seu Reinaldo? Caim e Abel são dois irmãos brigando e até matando o outro, porque quem serviu um culto melhor. Você consegue entender? Os irmãos brigaram porque o outro prestou um culto melhor do que ele. Os irmãos brigando porque o outro irmão conseguiu acessar o céu da maneira que ele não conseguiu. E aí, ao invés dele olhar para si, hein, Alexandre? Ele olhar para si e falar, eu preciso ser melhor, vem a síndrome de Caim que acontece na igreja. Ao invés de eu olhar para dentro de mim, pastor Marco, e falar, eu preciso ser como meu irmão, prestar um culto que Deus recebe. O que eu faço? Eu vou matar o irmão. Eu não consigo, porque para eu conseguir fazer o que o irmão está fazendo, ô Ney, eu tenho que renunciar. E eu não consigo renunciar. Então o que eu faço? Eu mato o irmão. E como que eu faço isso na igreja hoje? Eu começo a falar mal do irmão. Eu começo a apontar os defeitos do irmão. Eu começo a focar só nos problemas que o irmão tem, não nas qualidades. Até eu conseguir matar o irmão. Simplesmente porque o irmão prestou um culto melhor do que o meu. Simplesmente porque o irmão foi aceito por Deus e eu não fui aceito por Deus. Olha como começou a estrutura da igreja. Irmãos brigando entre si, se matando, simplesmente porque um prestou um culto melhor do que o outro. E quem resolve isso, Natália? Jesus. Porque daí eu estou focado em Cristo, não no que o irmão está fazendo ou deixando de fazer. Na verdade, eu estou aqui para ser suporte para o irmão nenhum. Não contra o irmão. Caim e Abel não entenderam que eles tinham o mesmo pai. É a mesma família. Tinham o mesmo cabeça que era Adão. E assim somos nós. Temos o mesmo pai, Deus. O mesmo cabeça que é Cristo. E somos irmãos. Não tem por que um está matando o outro. Não tem por que um está com raiva do outro. Estamos aqui para buscar a excelência.
Só que Caim não conseguiu matar o mal dentro dele. Por quê? Porque ele não tinha Cristo. Mas eu e você conseguimos. Essa é a nossa diferença. A diferença da nossa igreja hoje, 2024, para a igreja de Caim e Abel, lá no começo de tudo, é essa: Jesus Cristo. Eles não conseguiram, e eu entendo que eles não conseguiram, mesmo Deus alertando eles. Mesmo Deus alertando: Caim, você está indo para um lugar, cara, seguindo um caminho que não tá legal, vai dar ruim para você. O seu inimigo quer te pegar. E Caim não deu ouvidos. Por quê? Porque o mal dentro dele estava aflorando, Cris. O mal estava aflorando. Ele só conseguia enxergar com a ótica do mal. Só que eu e você somos diferentes. Quando o mal gritar dentro de mim, de você, a nossa ótica é de Cristo. E eu vou enxergar como Cristo. Você não entendeu? Eu vou explicar melhor para você. Cristo não crucificou eu e você. Ele foi para a cruz por mim e por você. Só que nós estamos aqui na igreja crucificando os irmãos, ao invés de ir para a cruz para os irmãos. Essa é a essência. Ninguém quer ser crucificado. Todo mundo quer crucificar. Todo mundo fluindo como Caim. Só que nós deveríamos ser como Abel. Prestar o nosso culto por excelência a Deus. Ser aprovado. E não questionar por que Caim está me matando. Consegue entender? O bem e o mal? O mal quer destruir aquele que está fazendo o bem, aquele que está sendo recebido por Deus. E qual o papel do bem? Cara, eu vou continuar fazendo o melhor para Deus. Vou continuar sendo aceito por Deus. Vou continuar trabalhando para Deus. Sem questionar a Deus, por que o mal está me cutucando. Essa é a igreja de Caim e Abel. Mas tudo isso por causa da alimentação dos pais. Daquilo que Adão e Eva se alimentou e transferiu para a geração deles. Então a pergunta nessa manhã é: do que nós estamos nos alimentando? Porque depois que você ingere, você não escolhe, vai para a próxima geração. A próxima geração vai ser nutrida daquilo que você está se alimentando. Então aí, igreja, deixa eu dar uma ideia para vocês. Davi, quando lutou com Golias, lembrei de uma coisa agora, mas não posso falar. Davi, quando lutou com Golias, ele lutou em nome de Deus. Quando ele entra lá, ele entra em nome de Deus. Amém, igreja? Só que ele entra baseado numa recompensa. Qual era a recompensa? A recompensa era: não vai pagar imposto, vai trabalhar para o rei e vai casar com a filha do rei. Aí ele pergunta: qual que é a recompensa, Alexandre? Quem vencer Golias vai casar com a filha do rei. Olha isso, Bélia. Davi desce, vai lá no vale, luta, vence Golias. Saul engana ele não casa com a filha que Saul tinha prometido, né? Saul, pilantra Saul. Depois ele vai casar com outra lá, com Mical, mas aqui Davi tinha prometido, a que Saul prometeu, ele não casa. E aí ele vence Golias. Amém? Então naquele dia, viu, Vanus? O diabo perdeu uma batalha. Guarda isso, gente. Estou seguindo um pouquinho do que nós somos ministrados ontem de intercessão. Naquele dia o diabo perdeu uma batalha. O diabo olhou, cara, perdi a batalha contra Israel com meu soldado Golias. Mas eu ainda não perdi a guerra. E aí o diabo ficou caminhando atrás de Davi, porque o diabo naquele dia pegou o ponto fraco de Davi. Ele lutou em nome de Deus, mas lutou por uma mulher. E aí o diabo olha e fala: peguei um ponto fraco de Davi, é mulher. E deixou Davi se crescer, Davi chegando, conquistando tudo, e o diabo lá, só à espreita. No dia que Davi moscou, o que o diabo fez?
Batseba. E naquele dia, Eremanagassoromanai, infelizmente, o diabo venceu a batalha. Naquele dia, o diabo deu o troco em Davi por ter derrubado Golias. Davi derrubou o gigante, mas uma mulher derrubou Davi. Eremanagassoromanai. Gente, nós vamos vencer batalhas constantemente, mas o seu inimigo não vai desistir de lutar com você. Ele vai esperar o momento certo para dar o troco e você tem que estar posicionado. Davi já estava lá, já tinha matado Golias, estava tranquilo. Então aí naquele dia o diabo dá o troco e destrói Davi. Aí entra a espada, Deus faz o reboliço na casa de Davi por causa daquele ponto fraco. Não contente de Davi ter vacilado nesse quesito, essa foi a alimentação de Davi. O que Davi passa para o filho Salomão? Aquilo que ele estava se alimentando. Então, quando Deus vai repreender Davi, Deus fala para Davi assim: Davi, olha o que Deus falou para Davi. Davi, você tinha 8 esposas. Se você quisesse mais uma, era só pedir para mim. Quem quer ser como Davi? Vou arrumar confusão pro culto de casais. Tô brincando, faz isso não. Daí Deus fala para Davi: Davi, você tinha 8, era só pedir uma para mim. Mas você foi pegar aquela que não podia. Então Davi tinha 8 esposas. Amém? E Deus falou: quer mais uma? Pede para mim, fala comigo. Então aí, gente, tô falando de Bíblia, amém? Aí chega o filho dele, construiu o templo. Coisa maravilhosa. No dia da inauguração, Deus desceu com a glória. Os músicos começaram a cantar e pararam. Ninguém entrava, ninguém saía do templo por causa da Shekinah que estava lá. Aquela coisa maravilhosa. Matou não sei quantos bois, fez tudo aquilo lá lindo, maravilhoso. Mas o diabo pegou Salomão. 700 esposas e 300 concubinas. E as mulheres de Salomão foram influenciando Salomão até que ele começou a adorar outros deuses. E aí Deus desce e fala para Salomão: vou dividir o teu reino. Só que a palavra diz que reino dividido não subsiste. O que Deus estava falando para Salomão? Eu vou acabar tudo para você. Você entende? Salomão faz um pedido para Deus. Deus, me dá sabedoria para eu cuidar do teu povo. Deus olha para Salomão e fala: cara, você não pediu ouro, nem prata, nem poder. Eu vou te dar isso e mais coisas. Você vai ser o cara. E ele foi o cara. Aí o diabo vem e fala: como que eu derrubo o cara? Como que eu vou derrubar esse cara? Olha só ele com Deus. Olha o que Deus está fazendo com esse cara. Como que eu derrubo? Já sei. Eu vou ver do que os pais dele se alimentam. E aí ele volta lá na história e vê Davi se deitando com Batseba, mulher de Urias, está lá em Mateus. Ele fala: tá aí, vou entregar todas as mulheres possíveis para esse cara, para que chegue um momento que não tenha para onde correr e ele vai me adorar. E Salomão recebe poder de Deus e adora o diabo. Por causa da alimentação do pai, daquilo que o pai estava alimentando. O diabo pegou aquela alimentação. Tem aí o que nós chamamos de brecha, de porta no mundo espiritual. Gente, Deus teve que matar uma geração no deserto para ser exemplo para a próxima geração. Você tem noção do que é isso? Uma geração ficou no deserto para ser exemplo para a próxima geração do que é ser obediente a Deus, do que é seguir no caminho de Deus, do que é ser grato a Deus. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando Deus mata aquela geração, benção, não foi porque eles desobedeceram. Vocês já pararam para pensar nisso?
Qual foi a desobediência? Não tem desobediência. Tem murmuração. Tem reclamação daquilo que Deus estava fazendo. Deus matou uma geração, porque essa geração queria que Deus fizesse, mas do jeito deles. E aí Deus desce e fala, não tem Nagassuromanai, parte comigo na promessa, na herança, quem quer viver do seu jeito. Eu não estou aqui para servir vocês. Vocês estão aqui para me servir. E se você não consegue viver dessa maneira, você fica no deserto. E vai ser exemplo para a próxima geração. Por isso que Moisés lê Deuteronômio de novo, antes do povo entrar. Moisés está falando para o povo, gente, os seus pais fracassaram porque eles eram murmuradores. Gente, não teve nada que Deus mandou o povo fazer que o povo desobedeceu. Vai ler a Bíblia. O único foi Moisés. Deus manda Moisés falar com a rocha e Moisés bate na rocha. Moisés desobedeceu um comando. Mas o povo não. Deus falava, marcha, o povo marcha. Só que o povo marchava reclamando. Mas por que tem que marchar essa hora? Deus não está vendo o sol? Mas estava com água aqui. Mas por que sair da beira da água para Deus ter que trabalhar com outra água? Mas por que essa terra? Por que entrar lá? Por que entrar ali? Por que tem que ser desse jeito? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? E aí a Bíblia diz que Deus fala, por 10 vezes o povo murmurou. Por 10 vezes o povo reclamou daquilo que Deus estava fazendo para o povo. Eles estavam no Egito cativos e Deus estava preparando melhor para eles. E eles reclamando daquilo que Deus estava fazendo. Então guarda isso no seu coração, igreja. Deus não deixou aquela geração morrer no deserto por desobediência. Deus deixou aquela geração morrer no deserto por murmuração, reclamação. Eles queriam que Deus fizesse do jeito deles. E aí Deus desce, Douglas, e fala, só existe um Deus. Sou eu que dou comando aqui. Quem são vocês para falar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? Aí Deus libera um decreto, vai morrer todo mundo. Morre todo mundo. Imagina os filhos nascendo, o pai morreu e a mãe estava grávida, óbvio, né? Tem que explicar tudo, não falar que é filho de anjo. E aí o pai morre, o filho nasce e a mãe tem que contar para o filho. Seu pai morreu no deserto. Mas por quê? Cadê meu papai, minha família? Porque seu pai era murmurador. Tudo que o nosso Deus fazia pra gente, ele reclamava. Então Deus teve que matar seu pai. Imagina a preocupação daquela mãe para o filho também não ser igual ao pai. Nós estamos aqui para lançar uma próxima geração. E essa próxima geração, já foi declarado profeticamente aqui, eles são flechas. E deixa eu explicar uma coisa para você sobre flechas. Quando o arqueiro, que somos nós, quando o arqueiro ele vai lançar a flecha, presta atenção nisso, nós vamos lançar a próxima geração, amém? Porque a Bíblia diz que filhos são flechas na aljava do pai. O pai é o arqueiro, amém, gente? Então, quando o arqueiro vai lançar a flecha, que são os filhos, ele mira o alvo, amém? Não, amém. Porque o alvo está ali na parede. Se eu vou lançar a flecha, a distância, eu não posso lançá-la reta, porque ela vai cair. O que o arqueiro faz? Vocês nunca viram o filme? Isso. Aponta para o alto. E o alto dá destino. Você não entendeu, querido. A próxima geração, você não aponta para o alvo que você quer, você aponta para Cristo e Ele dá a direção. Essa é a nossa função como arqueiros. Como arqueiro, eu estico o meu arco e eu lanço a flecha, mas apontando para o alto. O alto determina onde ela vai alcançar. Porque se eu lançar no alvo que eu estou vendo em linha reta, a física vai fazer com que a flecha abaixe e erre o alvo.
Só que o alvo não é aquilo que eu estou enxergando, o alvo é Cristo. Então, o meu arco eu aponto para o alto, que é Cristo, e Cristo determina onde a flecha vai chegar. O problema dessa geração é que nós estamos determinando onde a próxima geração vai chegar, mas quem tem que determinar é Jesus Cristo, não sou eu, não é você. O nosso papel é lançar a flecha para o alto. E o alto determina. O alto vai dar velocidade. O alto vai dar precisão. O alto vai dar o caminho. É o alto que determina onde a flecha vai chegar. Eu só preciso lançar para o alto. E é isso que nós precisamos entender. Mas para isso, do que eu estou me alimentando para transferir para eles? Do que eles estão sendo alimentados? E aí eu quero encerrar no que nós lemos no começo. Deus começa a falar a genealogia de Adão, excluindo Caim e Abel. Começa por 7. Agora vai, Xande, pode ir. Agora vai. Então, quando você lê Gênesis capítulo 5, e a Bíblia falando os descendentes de Adão, e vai para 7. Quando Eva fica grávida de 7, Eva fala, Deus teve misericórdia e me deu um filho homem para substituir o filho que eu perdi. E ela põe o nome de 7. Gente, 7 é profético. O que Eva está falando? Cara, Deus é perfeito. Ela está falando, cara, eu tenho que honrar o meu Deus. Eu gerei uma geração má e boa. E aí vem Deus para consertar. Dizer em Gênesis capítulo 4, versículo, o filho que transferiu para o filho